É engraçado como a vida nos manda alguns recados de vez em quando. A gente às vezes fica esperando uma resposta para alguma coisa de forma como a gente quer, mas nunca é assim. Quantas vezes a gente tem um problema para resolver e está tão focado no problema que a gente não encontra uma solução. E então a gente acha que um milagre vai acontecer. Por exemplo, você está com um problema para resolver e ao dormir você faz uma oração, uma prece, pede a Deus: Deus, me inspira para eu tomar uma decisão, me dá uma ideia para eu resolver esse problema, eu quero sair dessa, me indica o melhor caminho. Só que a gente pensa assim: eu vou dormir e amanhã vai aparecer aquela mensagem no meu colo. Ou então, quando eu estiver dormindo, Deus vai aparecer ou vai mandar um anjo para me falar, tipo assim: meu filho, você me chamou, faz assim, faz assado. E não é por aí. Infelizmente, bem que poderia ser, né? Mas será que mesmo se fosse assim, da gente ter a resposta para tudo diretamente de Deus, ou do plano espiritual, será que a gente resolveria esse problema? Nós somos filhos tão rebeldes, a gente é como se fosse filhos tão rebeldes que o pai e a mãe fala, e o filho vai, cai e depois volta chorando para os braços dela. Até nesses casos eu acho que se Deus aparecesse para a gente no sonho, para nos tirar do labirinto dos problemas, eu fico pensando, será que a gente ia ouvi-lo e fazer o que ele nos recomendaria? Eu estou falando tudo isso nessa mensagem porque essa semana eu tive um sonho interessante. E esse tipo de resposta vem sempre dessa forma na nossa vida. Eu sonhei que eu estava em um lugar agradável e várias pessoas conversando, falavam sobre a vida. E nesse grupo, enquanto as pessoas estavam conversando, eu percebi que havia tipo um mentor espiritual. Ele estava conversando, parece, com uma moça. E ele perguntou para essa moça: qual das duas situações é a pior? Nascer cego ou ficar cego depois? Outras pessoas que estavam em volta, algumas pessoas responderam: o pior deve ser ficar cego depois de ter a visão. Deve ser triste alguém nascer e depois ficar sem enxergar, sem ver as pessoas que ele amava, viver sem saber como o filho ou a filha estão mais crescidos, bonitos. Eu só ouvia. E esse mentor espiritual concordou com a resposta das pessoas e disse: realmente, o pior é a pessoa ficar cego depois de ter a visão. Quando eu acordei, eu continuei com a lembrança desse sonho. Acordei até me sentindo bem, de uma forma muito intensa na minha mente. Essa lembrança ficou. E quando eu saí para caminhar, eu fui pensando: será que talvez aquele bate-papo naquele sonho seria uma forma indireta de Deus, da espiritualidade, me mostrar quanta riqueza eu tenho na minha vida e não dou valor? À medida que eu caminhava, eu passei a notar, enquanto me lembrava daquele sonho, eu passei de forma consciente a notar e sentir os meus pés. Eu comecei a perceber que eu tinha o dom de enxergar, de ouvir, de poder contemplar o nascer de mais um dia, de ver o espetáculo do nascer do sol. E naquele momento eu fui tocado, eu confesso que eu fui tocado por uma emoção muito forte. Então eu resolvi, era por volta de 5 da manhã, não movimento nenhum na rua, eu sozinho na rua, eu resolvi estender o meu pensamento e, como eu costumo dizer, criar uma conexão com a espiritualidade. Naquele momento, eu sozinho na rua, eu resolvi agradecer, talvez como nunca havia agradecido na minha vida.
Eu agradeci e me comparei como se fosse o correntista de uma agência bancária e Deus fosse o gerente do banco, que estivesse me dando todos os dias um crédito a mais para eu viver mais um dia. E eu comecei a pensar: quantas dívidas que a gente tem, e esse gerente misericordioso nos dá sempre um crédito, nos dá sempre uma colher de chá, nos dá crédito até a mais, releva as nossas dívidas. E apesar da gente estar sempre devendo, a gente está sempre ligando para esse gerente e pedindo mais crédito. Eu pensei, eu tenho os olhos, tenho os pés para caminhar, tenho uma vida maravilhosa. Quantas vezes eu ligo para esse gerente, eu estabeleço conexão com esse gerente para pedir ainda mais, e talvez esse sonho como se fosse uma forma de eu refletir. Eu estou sempre pedindo mais crédito, mas o que eu estou fazendo com aquilo que eu já tenho, com aquilo que me foi emprestado? Eu pensei o seguinte: todos os dias a gente recebe o crédito de Deus para viver, respirar, andar, enxergar, ouvir, falar. E eu pensei, como a gente desperdiça tempo com tanta riqueza que a gente tem. Fui voltando para casa e eu agradeci a Deus naquele momento pela minha vida, pela minha família, pelos meus olhos, por poder estar caminhando naquele momento. E se nós pararmos para pensar, como nós somos ingratos com a vida. Nessa correria nossa do dia a dia, a gente só pensa em ter, em fazer, em resolver, e esquecemos de agradecer. E eu quando cheguei em casa, eu passei a anotar numa folha de papel, e depois vou passar isso para um caderno, como se fosse uma meta diária, e eu até sugeriria que você fizesse isso também. Pegue um caderno e crie uma meta para a sua vida. Coloque uma meta na sua vida de incluir a gratidão todos os dias em seu pensamento, em suas atividades. Acima de tudo, por exemplo, coloque como primeira meta do dia: agradecer pela vida, por tudo. Agradeça pelo ar que você respira, agradeça pela sua saúde, mesmo que ela não seja das melhores. Agradeça pelo ar que você respira, agradeça pela sua situação financeira. Eu garanto que você já esteve em situações piores e já superou muita coisa mais difícil. Agradeça pela comida que chega até a sua mesa. Agradeça pelo seu lar, mesmo que esse lar seja um quartinho, uma casa alugada, um barraco, ou mesmo que você não tenha muito tempo para ficar com a sua família em seu lar, mas agradeça a si mesmo. Agradeça pela sua família, mesmo que as pessoas que convivem com você sejam muito difíceis. Talvez seja mais difícil, talvez seria mais difícil se você fosse o ofensor e não o ofendido. Certo dia eu estava conversando com um amigo, me falava sobre os seus problemas
familiares, problemas conjugais. E eu disse a ele: é melhor ser vítima do que autor. A gente sendo vítima, não se vitimizando no sentido de sofrimento, mas no sentido de compreender e ser indulgente, é muito melhor do que se nós estivéssemos no papel do agressor, ferindo aos outros e, acima de tudo, ferindo a nós mesmos. Então, agradeça, mesmo se as coisas não estiverem da melhor forma. Sabe, são as coisas tão simples que aparentemente a gente não dá valor, mas é o que a gente só dá valor realmente quando a gente perde. Colocando gratidão na sua vida, você vai ver como a sua vida vai mudar. As pessoas prósperas financeiramente, as pessoas felizes em seu relacionamento, são as pessoas que são gratas e sabem agradecer a Deus e ao universo por tudo que tem. Jesus disse, em outras palavras, que para você ter muito, você tem que administrar o pouco que você tem. Como é que você quer uma família maravilhosa se às vezes você não valoriza aqueles que estão do seu lado, que compreendem os seus defeitos? Como é que você quer um trabalho melhor se você não valoriza aquele que você tem agora, a oportunidade que Deus está te dando? Gratidão. Coloque esta palavra na sua vida, no dicionário do seu dia a dia. Com certeza, você vai criar sentimentos, condições mentais, vai fazer disso um hábito que com certeza vai mudar a sua vida. Muita paz e gratidão sempre.